Eu queria falar hoje sobre um ato de amor. Entender um pouco, dimensionar um pouco a respeito disso, da doação de Deus e da contrapartida nossa para com Ele. Nós entendemos que é Páscoa. A Páscoa é um ato de amor. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado o seu Filho ao mundo para morrer em uma cruz, em nosso lugar. Então, amor não é sentimento, é atitude. Amor não fica no campo da especulação. Amor tem que ser palpável. Estão entendendo? Deus prova o seu amor para conosco. Não simplesmente dizendo lá do céu que ama todo mundo, mas enviando o seu Filho ao mundo para assumir uma cruz, esvaziou-se de glória, de poder, de honra, de majestade, para servir, para se entregar. Um ato de amor. Então precisamos considerar alguns princípios aqui. Deixa eu abrir essa água aqui que vai dar sede. Vou deixar no caminho aqui. Abre para mim, por favor. Então nós compreendemos que amor representa atitude, certo? E a atitude é um processo. A atitude começa em um pensamento. E a Bíblia diz que a nossa submissão a Deus só é completa quando cada pensamento nosso subir cativo a Deus em forma de obediência. Não temos direito de pensar além do que é devido. Enchendo a nossa mente de Deus, o nosso coração estará cheio de Deus. E o coração é a fonte das motivações, que vai gerar a atitude que você vai ter. Então precisamos entender que Deus quer um todo de nós, que começa em nossa mente, em nosso intelecto, vem para o nosso coração e gera um potencial muito grande para que tomemos atitudes que venham a glorificá-lo. Certo? Então eu queria ler com vocês aqui o texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Faço questão de abrir a Bíblia para ler esse texto. Deuteronômio 6, 5. Diz assim: Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Estas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. Amém? É muito conhecido o texto, é o principal dos mandamentos que temos, mas a gente precisa fazer algumas perguntas, porque Deus está de olho no coração, porque o coração é fonte das atitudes, não é? Quando o nosso coração se enche de um desejo, de uma vontade, de uma afirmação, a gente não espera para depois, não é assim? Quando você está apaixonado, o coração está cheio de motivação. Alguma pessoa olha assim e fala: não entendo por que esse cara está apaixonado por aquela menina. Não interessa se ela é bonita, se ela não é bonita, se ela é rica, se não é rica. Não é
um caminho racional, já está no coração, então ninguém segura. Aliás, é uma das situações mais difíceis para a gente aconselhar, né? Pastor, achei o homem de Deus para a minha vida. Pronto. Nem Deus aparecendo não muda a situação. Então nós precisamos compreender aqui esse processo. O texto diz que a gente deve amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Também Mateus 6:21 diz: pois onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, coração está relacionado com tesouro. Deus quer o coração, quer a alma. A alma nossa é tudo que o nosso intelecto absorve, tudo que a gente sente, tudo que no campo da alma nos motiva, ou seja, nos faz ser quem somos. Certo? E eu perguntei para Deus: Senhor, como eu vou saber aonde está o meu coração? Então Deus me respondeu: é para onde convergem todos os seus pensamentos, suas inquietações, seus desejos, suas motivações. Ou seja, se você parar e olhar qual que é o caminho para onde você está apontando, onde está a sua real motivação, a sua real determinação, onde está você está concentrando a maior força, é ali que está o teu coração. Entenderam? Tem gente que talvez seu tesouro seja o seu emprego, seja o seu namorado, seja o seu marido, a sua esposa. Tem outras coisas aí também que se torna tesouro que não tem nada a ver, né? Precisamos entender o que Deus quer de nós. Langston é um teólogo batista que tem uma forma muito clara de nos introduzir à teologia. É muito importante, eu acho que é uma porta muito boa para começar. Teologia de Langston. Ele diz o seguinte: o amor é uma soma de dois elementos. É o impulso de dar e o desejo de possuir. O amor é o impulso de dar com o desejo de possuir. O amor humano, ele é imperfeito, porque às vezes a motivação em dar é menos que possuir, ou a motivação para possuir é menor que a de dar. Então isso nos leva a um campo de distorção, de egoísmo, né? De manipulações, de vaidade. Mas em Deus não. Deus é perfeito. Em Deus, a intenção de dar também é a mesma de possuir, é a mesma força. Deus se dá todo. Ele não se dá sobre medida. Ele se entrega totalmente com o desejo de ter íntimo relacionamento com o homem. Ele nos quer todo. É por isso que a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É por isso que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é importante nós compreendermos isso primeiramente. Deus se dá todo para ter o homem completamente para Ele em íntima comunhão. Hoje em dia a gente inverte muitas coisas, né?
inverte muitas situações. Porque a gente atrela a Deus às bênçãos, né? Atrela a Deus a uma vida confortável, feliz, próspera. Então, se você tem um carro do último tipo, poxa, Deus é maravilhoso na sua vida, irmão. Mas aquele que tem uma Brasília aí, um Fiat 47, você fala, irmão, alguma coisa está errada na sua vida. A gente atrela a Deus essas coisas. Uma vez eu vi um grande líder aí, nacional, ele ia pregar e o tema da pregação dele era: Deus quer que você seja rico. Eu falei, poxa, que tema, né? Aí eu fui numa igreja grande, uma vez tinha umas 1.200 pessoas lá. E falei para eles, vocês acham que Deus quer que você seja rico? Cada um olhou para si, porque o pastor só pregava isso lá. Um olhou para o outro, outro olhou, ninguém respondeu nada. Eu falei, olha gente, eu não tenho problema com isso não. Deus quer dar o melhor da terra para o seu povo. Deus quer que você seja rico. Porém, isso não é prioridade para Ele. O problema é que hoje se prega algo que não é prioridade como se fosse. Prioridade para Deus é ter você todo para Ele e ter com você um íntimo relacionamento. Prioridade para Deus é ter você e não te abençoar. A maior bênção que você pode ter é que seu coração seja completamente dele. Nós entendemos isso a partir da história de Israel, porque eles tinham um caminho fácil para chegar lá em Canaã, era o caminho dos filisteus. Poucos dias de caminhada estariam lá. Mas de repente Deus manda Moisés entrar por um caminho que não existe. Um caminho de deserto. Eles vão pelo caminho do mar. O povo deve ter falado assim, puxa, tem alguma coisa errada com esse Moisés. Acho que esse daí não é um homem de Deus, não. Ele estava fazendo mágica lá para iludir o faraó. Poxa, aqui uma semana caminhando a gente chega lá, mas o homem manda a gente no meio do deserto para um caminho de mar. Como que nós vamos atravessar esse mar? Aí nascem os problemas. Porque a gente começa a questionar a Deus e a liderança de pessoas de Deus que estão nos conduzindo. Problema. Aí vem problema. Deus não estava interessado em levar Israel rápido para lá. O povo de Israel viveu muito tempo distante de Deus, do conhecimento de Deus. O povo de Israel viveu muito tempo longe da lei de Deus, sendo escravizados no Egito. Faraó disse que iria massacrá-los porque eles eram um povo forte. Então ia gerar neles uma visão míope de si mesmos, para que não enxergassem a força que eles tinham. Então desconstruiu a visão pessoal que eles deveriam ter de um Deus todo-poderoso em suas vidas. E naquele momento, sendo guiados pelo caminho do Mar Vermelho, o que Deus queria era revelar-se a eles como um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que zela, um Deus que vai além das circunstâncias.
Deus estava novamente revelando para eles a essência de quem Ele era, construindo um caminho de relacionamento e dependência, e dizendo: para que quando vocês chegarem nas suas casas, estiverem lá comendo a sua picanha, na sua mansão, não se esqueçam que foi eu quem tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão, dei a vocês maná no deserto, codornizes, as suas sandálias não apodreceram, as suas vestes não apodreceram, cuidei de vocês de dia e de noite, para que não se esqueçam disso. Então Deus está gerando um conteúdo poderoso, de uma afirmação poderosa, na vida do seu povo, para compreender quem Ele é. Isso é relacionamento. E aí o povo vai pelo caminho do mar e chega num lugar chamado Mara. As pessoas, hoje em dia, tendem a se relacionar com Deus de acordo com as circunstâncias. E por isso hoje muitos buscam um Deus que venha lhes servir e satisfazer os seus desejos. Eles pensam assim: se tudo está dando certo, Deus está com você. Se tem alguma coisa dando errada, acho melhor você jejuar, orar, fazer uma campanha e buscar seu pastor. Isso se chama teologia triunfalista. O crente não pode ficar doente. O crente não pode ter problemas. O crente tem que estar com o melhor carro, com a melhor casa. Essa teologia tem iludido a muitos. E ela não é nova. Nós vemos que o povo de Israel, quando chega lá em Mara, águas amargas, eles entram em contradição. E chamam Moisés e disse: se é Deus quem mandou, se é Deus quem falou, por que a gente não tem água para beber? Atrelando Deus às circunstâncias. Estão entendendo? Precisamos compreender que Deus quer nos levar ao nível de relacionamento íntimo com Ele, e não simplesmente nos abençoar. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de processo e não de eventos. Se evento transformasse a vida de alguém, o povo de Israel há muito já tinha aceitado o senhorio de Jesus. Você já viu o Mar Vermelho abrir? Já viu cair fogo na casa de Faraó? Já viu Deus fazer guerra nesse nível? Evento não muda ninguém. Não tem uma oração forte que o pastor faz que vai mudar você por inteiro. Pastor, estou tão irritado, ora por mim, que a partir dessa oração vai vir uma tranquilidade em mim que, olha, o pessoal vai impressionar comigo. Pastor, ora para o meu marido, pastor, não aguento mais. Esses dias eu estava falando lá na igreja que um pastor lá fez uma campanha para curar o marido da mulher, que era irritado demais. Aí falou: irmãs, eu comprei 500 litros de água cristalina e engarrafei. Vamos fazer uma campanha aqui para Deus mudar o seu marido, então você vai levar essa garrafinha para casa hoje. Aí a mulherada logo animou. Poxa, essa água vai mudar a história da sua família, do seu marido.
Aí a mulherada fez fila para comprar, né? Então, aí já viu. Mas ele estava explicando como usar a água. Se o dia que o seu marido, irmã, chegar daquele jeito em casa, metendo o pé na porta, brabo, na hora que frear o carro, você já vê que é daqueles dias que ele está tenso. A senhora corre lá, pega a água na geladeira, irmã, e bebe, mas não engole, deixa na boca. Ele vai entrar brabo, chutando tudo, você vai falar, Porque a Bíblia fala que a mulher ganha o homem sem palavras. E muitas vezes transborda o problema. Então assim, Deus é um Deus de processo, não é um Deus de evento. Não pense que alguma campanha que você fizer aqui vai mudar você completamente, a sua casa completamente. Deus está buscando o seu coração, a sua intimidade, relacionamento com você, consciência cristã, fruto na palavra. A igreja precisa absorver quem Deus é, entender a essência de um Deus santo, porque senão nunca vai construir um caminho para Ele. Isso é muito sério. Nestes dias eu tenho notado ainda muito mais fortemente a necessidade do povo entender quem Deus é em sua intimidade, em sua essência, em seu caráter, em sua santidade. Relacionamento com Deus depende disso. Enquanto estivermos buscando um Deus que apenas nos dá bênçãos, jamais construiremos um caminho de relacionamento. Eu queria falar aqui a respeito da experiência de dois homens. Primeiro o apóstolo Paulo, segundo o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo escreve no livro de Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O pastor leu esse texto aqui na hora da oferta, não leu? Mas ainda bem que ele não motivou vocês a dar a sua casa, o seu carro. Você pode tudo em nome de Jesus. Não motivou também você a ir comprar um carro sem ter dinheiro? Porque muita gente prega assim. Posso todas as coisas. Aí coloca na porta da casa. Compra o carro sem ter dinheiro para pagar e bota lá. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai fazendo coisas em nome de Deus, sem discernir o que a palavra está falando. Por que que o apóstolo Paulo disse isso? Para começar, o apóstolo Paulo estava em uma prisão úmida, uma prisão romana, cheia de ratos, uma podridão imensa ali, doente. O quadro é feio. Não estava numa mansão não, com um carrão, com uma Ferrari na beira da praia. Ele estava apodrecendo, doente, em uma cadeia úmida, romana, terrível, sem luz do sol, sem nada. Ele tira forças da sua experiência para escrever para a igreja que estava lá fora, dizendo assim: em tudo eu tenho aprendido a glorificar a Deus. Tanto sei estar doente, quanto bem de saúde. Tanto sei ter alimento como passar fome. Tanto sei ter roupa como estar nu. Ele diz: tanto sei ser honrado como ser humilhado.
Difícil, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o texto fala algo interessante, que diz assim: em tudo aprendi a estar contente. A palavra contente no grego quer dizer autarquia. Significa independência. Ele estava dizendo, quando ele fala que estava contente, ele estava dizendo: eu independo das circunstâncias. Eu caminho uma linha diferente. Tanto pode o mundo cair em torno de mim, a bomba explodir, a enfermidade, o mal, o caos. Eu não atrelo nada disso a Deus. O meu relacionamento com Deus independe das circunstâncias. Se eu estou bem, Ele é Deus. Se eu estou mal, Ele é Deus. Se eu tenho dinheiro, Ele é Deus. Se eu não tenho, Ele é Deus. Em toda e qualquer situação, Deus será Deus em minha vida e em minha morte. Essa frase não é para trazer nenhum superpoder de possuir coisas. É para trazer um superpoder, sabe, que é o grande superpoder que o crente tem. De saber que tudo isso aqui passa. Que tudo isso aqui é vaidade. Que não existe valor nas coisas daqui, porque o verdadeiro tesouro está na eternidade, e não nessa vida passageira. Mas muitos têm atrelado muito mais valor às coisas daqui do que às coisas eternas. Quem somos nós? Seres carnais. Desculpem, mas é isso, por mais bonitinho que você seja. Nós somos seres carnais que estamos sendo comidos por vermes, por micro-organismos. Estamos sendo consumidos, apodrecendo, definhando dia após dia. Que beleza há nisso? Que beleza há nisso? Mas Deus diz que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada manhã, esperando, aguardando a revelação, a transformação que há de ser revelada em nós e através de nós. Mas a gente não observa bem isso, porque não crê verdadeiramente nisso. Senão era para voar a Bíblia para todo lado agora. Cadeira voando, entendeu? A gente não está vendo aquilo que está sendo revelado, processado em nossas vidas. E por isso não valorizamos como deveríamos valorizar. Então nós precisamos considerar isso. Primeiro, o que é amar a Deus? Como Ele nos amou. Como eu disse, estamos aqui falando a respeito da morte de Jesus, de um ato de amor. Entendendo que um amor é um ato de dar, numa expectativa de receber. E em Deus, Ele se dá todo, esperando todo nosso também.
Então isso diz que precisamos nivelar, entender e construir um caminho para Ele. Consciente, verdadeiro, não baseando-se em falácias. Também eu queria ler com vocês aqui o texto de João, capítulo 21, versos 15. João 21, 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou: Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Repita para o seu irmão: Deus só pode fazer algo na sua vida a partir de uma verdade. Nunca Ele vai fazer nada baseando-se em algo ilusório. Precisamos entender esse texto. Jesus não estava querendo humilhar Pedro. Ele estava querendo levar Pedro a uma sensatez, a uma visão real dos fatos. Porque nós somos assim, né? Cantamos cada canção aí. Né? Deus pode mandar a luta, o problema, a tribulação. Que eu sofro, tem umas músicas aí, Camila pode me ajudar. E temos tudo entregarei. Tem cada canção que a gente canta aí, mas na hora da verdade o negócio não é bem assim, né? A gente faz cada afirmação, não é? Uma vez eu vi um homem falando assim: se essa igreja fechar um dia, quem vai estar com a chave? Olha a visão dele, querendo que a igreja fechasse. Eu que vou estar com a chave para fechar ela. Quer dizer, ele ia ser o último dos moicanos. A igreja está lá até hoje, ele já saiu, faz hora. A gente fala muita coisa, sabe, no calor da emoção. Não é assim? Canta muitas canções. Tem uns que tem medo, né? Quando saiu aquela música lá, Me Dá o Coração, de Jó. Tem uns irmãos que não cantavam. Nossa, canção não estou preparado para cantar, não. Saber de luta de Jó na minha vida, nada. Mas a gente é assim, a gente é meio Pedro, não é? Tem momentos que nós, como igreja, somos aqueles que falam: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí o pastor fala: mas você é ungido mesmo, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Você sai daqui, todo mundo aplaudindo, né? Sai todo cheio. Tem hora que está querendo dar uma porrada num e fora. Né? Tem hora que recebe uma exortação do pastor.
Para trás de mim, Satanás. Pedro falou, opa, ontem eu era o cara, hoje está me chamando de diabo. Mas Satanás ali no grego é aquele que se opõe, né? Aquele que está se opondo ao que Deus quer fazer. Então todas as vezes que você se opõe ao que Deus quer fazer na vida de alguém, cuidado. Cuidado. Então, meus queridos, eu entendo aqui que Deus estava fazendo com Pedro um concerto. Para que Pedro olhasse para si mesmo e visse quem ele realmente era. Mas em nenhum momento ele despreza Pedro. Eu não estou aqui pregando um padrão altíssimo de cristianismo para todo mundo se sentir envergonhado e falar, pastor, acho que eu não sou crente não, acho que eu vou desconverter aqui, levantar a mão para não vir mais na igreja. Não é nada disso não. Jesus está construindo um caminho na minha vida e na sua vida. Eu não sou perfeito, você também é. Todos nós estamos caminhando para um alvo, um objetivo comum. E o apóstolo Paulo diz que se desembaraça de todas as coisas, né? E segue olhando para o alvo, que é Jesus, para a meta, para o objetivo dele. Ele entende que não é perfeito, mas entende que existe uma perfeição que precisamos perseguir. Porque a Bíblia diz ser de perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. E por mais que isso seja um desafio incomensurável, difícil demais para nós, o que Deus quer é que a gente esteja nesse caminho, ainda que nem na eternidade vamos chegar lá. Conhecimento de Deus e relacionamento. Então o que Deus faz com Pedro aqui? Primeiramente, o que Jesus faz? Pedro havia afirmado diante de todos os discípulos de Jesus que amava Jesus a ponto de morrer com ele. Amor ágape, amor sacrificial. O que ele estava dizendo é que todo mundo ali podia se acovardar e abandonar Jesus, mas ele não, ele ia amá-lo e morrer com ele até o fim. Então Jesus chama ele e diz, Pedro, você me ama com amor ágape, amor sacrificial, que dá tudo, e me ama mais que esses outros aqui? Foi a afirmação dele. Ele disse, Senhor, eu apenas gosto do Senhor. Ele afirmou não amor ágape, ele afirmou amor filéu. Um amor menos, né? Não era tanto assim, Jesus. Olha, sinto muito, mas não era tanto assim, não. Ele havia traído a Jesus, negado a Cristo. Então Jesus disse, apacenta os meus cordeirinhos. Não desista. Eu tenho uma missão para você, eu tenho um propósito para a sua vida. Mesmo que você não me ame mais que os outros. E mesmo que não seja amor ágape, mas amor filéu. Aí Jesus pergunta novamente para ele, Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? É isso que está escrito, amor ágape, amor sacrificial. Então Jesus tira os outros, mas ele quer o amor ágape. Entenda, Deus quer você todo. Ele se deu todo e nos quer por inteiros. Então o que ele vai desejar de nós é o amor ágape, o amor sacrificial. Mas Pedro diz, Senhor, eu apenas gosto de você. Na segunda vez. Apacenta os meus cordeirinhos.
Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito para você, eu não abri mão dela. Quando eu te chamei, eu disse, vinde após mim, e eu te farei pescador de homens. Então, a terceira pergunta, ele diz, Pedro, você apenas gosta de mim? Aí ele chega no ponto. Pedro diz, tu sabes todas as coisas. Ele se entristece consigo mesmo. Repita comigo, uma visão clara de mim mesmo trará em mim arrependimento para que eu melhore meu relacionamento com Deus. Deus não vai fazer nada baseando-se em religiosidade. Não adianta você vir aqui no altar todo dia, fazer o que você acha que tem que fazer, porque Deus está de olho no coração. Não adianta você ser o maior dizimista da igreja, que isso não faz diferença para Deus. Porque às vezes quem está dando menos é que está dando mais. Deus chama a igreja mais rica do Apocalipse de pobre. Chama a igreja mais pobre do Apocalipse de rica. O importante é quem você verdadeiramente é perante Ele. Porque só uma visão clara a respeito de si vai destravar um processo de mudança real e transformadora na sua vida. O problema é que a gente só consegue chegar nesse ponto quando está sofrendo. Quando a casa cai. Aí você vai, Senhor, eu estou vendo, eu estou enxergando. Eu sou consciente. A gente é teimoso demais. Inflexível, duro, cheio de razão, de justiça própria. E isso nos torna cegos. Porque a experiência do cristianismo propõe uma análise pessoal e transformadora a partir de nós mesmos e não dos outros. Então ali, deixando de lado toda a aparência, ele começa uma nova jornada com Pedro. Um ato de amor requer primeiramente de nós transparência e verdade. Então Pedro continua a sua jornada com Cristo e se torna o grande apóstolo Pedro. Mas ali ele está vivendo os processos de Deus. E ele está misturado com a multidão, amando, se relacionando, apacentando os cordeirinhos para lá e para cá. Lá vai Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Que um dia o negou, mas entendeu que Jesus estava apontando um caminho para ele, quando disse: apacenta os meus cordeirinhos. Jesus estava dizendo: se você quer me amar,
ame a minha igreja. Se você quer me amar, aprenda que o caminho que vai aperfeiçoar você é se relacionando com as pessoas, com as suas deformidades de caráter, com seus problemas, com as suas lutas, com as suas enfermidades, com os seus problemas. Porque quem amar um desses pequeninos, a mim me ama. O apóstolo Paulo vai resumir o mandamento em: quem ama ao seu próximo, ama a Deus. Então Deus propôs para nós um caminho de aperfeiçoamento. Está aí do seu lado, olha. Está difícil? Vou nem olhar de lado, pastor. Hoje não dá nem para olhar de lado. Apacenta os meus cordeirinhos. Abre mão de si mesmo, dessa arrogância pessoal, dessa vaidade pessoal. Não pense mais de si mesmo do que é devido. Tenha em maior honra o que é do outro e que não o que é seu. O apóstolo Pedro fez isso. Já vou terminar. Eu creio que ficou um caroço no gogó de Pedro, né? Eu acredito. Engoliu e não desceu direito. Jesus perguntou: Pedro, você me ama com amor ágape? Ele disse: Senhor, infelizmente eu só gosto do Senhor. Eu acho que ele queria dizer isso para Jesus, mas não podia. Não podia. Porque as circunstâncias mostraram que ele realmente tinha para dar. Mas no final da vida de Pedro, lá estava Pedro, na fila dos mártires. Dizem uns historiadores aí, eu vi esse documentário na Discovery Channel. Ali tem muita mentira, né, também. Mas eu não sei se era algum livro apócrifo da história de Pedro, mas nesse livro que eles falam, antigo, diz que quando Nero tocou fogo em Roma, estava perseguindo os cristãos. Segundo esse livro, Pedro estava em daqueles caminhos saindo de Roma para fugir. Aí eles falam que ele teve encontro com Jesus no caminho e voltou para Roma. Não sei se é verdade, mas o que eu sei é que havia uma pendência. Havia uma pendência. Certamente, no momento do martírio de Pedro, ele pôde falar o que estava engasgado. Não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Crucifica-me de cabeça para baixo. Ainda era Pedro, queria coisa meio diferente, né? Mas ele se deu todo por um Deus que se deu todo por ele. E eu creio que Jesus perguntou para ele: Pedro, você me ama com amor sacrificial? E ele com lágrimas com certeza disse: sim, Senhor, eu morro por amor a ti, eu me dou todo por ti agora. Eu aprendi, eu obedeci, Senhor, eu sou todo teu agora. Deus está construindo um caminho de relacionamento comigo e com você. Não atrele isso às circunstâncias. Não atrele isso à sua conta financeira.
Não atrele isso ao seu estado de saúde. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos fechar os olhos. Aleluia.